A gente vai fazer algumas perguntas aí, vai fazer esse... Vamos trocar aí fazer esse bate-bola aí. O senhor vai me respondendo, tem muitas dúvidas aí, a gente vai começar pelo começo, falar da formação profissional do senhor. O senhor é um... Eu conheço um pouco da sua vida, mas tem muita gente que está do outro lado que não tem conhecimento nenhum acerca da nossa realidade e como nós chegamos até aqui, né? A princípio, existe até chegar aqui existe uma trajetória, né? O senhor vai falar dessa trajetória, como o senhor ingressou, né? Quem o senhor é hoje, tenho a oportunidade de ombrear com o senhor, ver o senhor lá trabalhando, a referência que o senhor é, mas o pessoal quer conhecer um pouco da tua vida. Amém. Bom, o Fábio, né, começou a história dele fora da polícia aos 15 anos de idade, acredite se quiser, dando aula de informática. Legal. Num processo, cara, que na época a gente tinha o MS-DOS 6.22. Hoje você tem as janelas pop-up, né? O Windows, essa coisa toda, o toque na tela, a informação, ela salta na tua frente. E naquela época que eu comecei a ter esse acesso ao mundo da informática, eu não tinha nem computador em casa. E eu comecei a fazer um curso técnico de processamento de dados em Caxias, no Colégio Duque de Caxias. E... Sempre morador de Caxias? Sempre morador de Caxias. Sempre morei em Caxias. 43 anos eu moro ali em Jardim Primavera. E nessa trajetória eu precisava fazer um estágio, né? Como todo jovem que faz um curso técnico, até hoje precisa ter uma carga horária, né? O tempo de voo, como a gente costuma dizer. E aí eu recebi uma oportunidade de trabalhar e confesso que quando eu cheguei lá eu fui pedir uma vaga de monitor. Que na época a gente tinha o CPD, que era o Centro de Processamento de Dados, que eram os laboratórios, né, que tinham os computadores. Hoje não, hoje a coisa mudou. Mas eu estou falando de 1995, né? A gente tá velho, Bruno, não tem jeito não. E naquela época eu precisava desse estágio, um homem muito abençoado por Deus na época, eu não era cristão, não venho de berço evangélico, minha mãe não tinha uma cultura cristã. Isso é importante o pessoal saber esse contexto aí para acompanhar essa linha do tempo. Isso, a minha mamãe, ela era uma católica por cultura brasileira, né? Sim. Mas eu vou chegar nessa parte, para fechar esse raciocínio que você me perguntou da parte profissional. E eu gosto muito de falar isso porque isso é uma forma de você motivar essa juventude que vê muita dificuldade, às vezes, nas coisas, né? Sim. Deus, ele é tão tremendo que, às vezes, ele te dá uma promessa, mas você quer ver o processo. Ele não vai te revelar o processo. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha um computador, precisava de um estágio. No meio do caminho, as coisas foram acontecendo. Exatamente. O cara me deu um estágio. Eu esperava uma vaga de monitor e comecei a botar galhardete na rua, andando de Kombi com ele para cima e para baixo. E um dia, quando o curso iniciou, foi inaugurar, eu sentei maravilhado. Eu sempre fui de família muito pobre, muito humilde. Sim. E aí, quando eu vi o cara dando aula de informática, irmão, eu queria aprender, eu tinha gana. Naquele dia o senhor falou, é isso que eu quero para minha vida. Isso, mas o que me assustou foi o seguinte, que eu sentei e assisti uma aula de introdução à informática. O cara falou de bit, byte, ábaco, o primeiro computador, o ENIAC, que era 2 andares de um prédio, coisa muito louca, irmão, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí acabou aquela aula de 8 às 10 da manhã e viria uma turma de 10 a meio-dia e ele virou para mim e falou assim... e aí, gostou da aula? Eu falei, rapaz, eu tô encantado, tô maravilhado. Ele falou, muito bem, a próxima turma é sua. Caraca. Eu falei, oi? Assim, 15 anos de idade. Eu falei, que isso, cara? Você é louco, rapaz. Ele, você não ouviu? Vai reproduzir agora que você aprendeu. E aí, cara, eu fui pra frente de 15 pessoas, um jovem de 15 anos, e eu repliquei tudo aquilo que eu tinha acabado de aprender. Sim. Ali começou uma trajetória que eu não imaginava que fosse uma ferramenta que Deus usaria hoje na minha vida.
falar para pessoas. Exatamente. Sim. E aí, cara, naquela situação ali, eu comecei a me aprofundar, ganhando experiência, ganhando conhecimento, e comecei nessa parte aí de lecionar, né? Depois disso eu fui trabalhar mesmo na área de informática, com manutenção. E aí um dia eu prestava serviço para um camarada ali em Jardim Primavera, que eu dei aula para a esposa dele. O cara, um empresário ali em Primavera. E ele me convidou para trabalhar com ele. Eu ganhava, sei lá, vou chutar aqui um valor de hoje. Ganhava R$500 por mês. Ele me ofereceu 300 por semana. Ó. Melhorou, hein? Para trabalhar vendendo carro e caminhão. A diferença é que eu não sabia nada de caminhão. Eu sabia um pouco de informática, mas... Já saía daquele contexto também de falar para pessoas, é um novo desafio. Mas continuei falando para pessoas. Sim. Eu aprendi a ser influenciador. Sim. O que é o papel de um vendedor? Influenciar pessoas. Pegou aquele conhecimento, começou a aplicar em outra área. Exatamente. E ali foi uma outra jornada. Né? Dali eu fui trabalhar com artes gráficas, fui designer gráfico de uma empresa dele, que prestava serviço para a prefeitura na época. E aí eu estava começando a observar que a coisa não ia fluir, né? Ia ser só um período de governo. E Sim. aí eu já estava com meus 27 anos. Foi buscar o que a gente chama de estabilidade, algo mais sólido, Perfeitamente. Né? Pensando em construir aquela solidez ali profissional. Exato. Aí foi procurar pelo concurso público. Pronto. Aí, agora eu te conto um detalhe. Agora eu fui buscar um curso preparatório, né? Fiz um curso preparatório em Caxias e lá eu conheci o hoje Tenente Satiro. Ih, que legal. E na época a gente fez o curso preparatório, a gente estava galgando a PRF, a gente queria fazer prova para PRF. Aí, rapaz, ali nasceu uma boa amizade, nós temos uma boa amizade até hoje, graças a Deus. Antes mesmo? Antes da polícia. Ele não era também policial? Não. A gente Tenente Satiro, para quem tá ouvindo não sabe, é o subcomandante do grupamento tático de motociclista. Um abraço para ele. Exatamente. Uma pessoa querida nossa lá que nos dá a assistência necessária para o nosso trabalho. Né? Teve essa história, começou antes da polícia. Exatamente. E, rapaz, incrível, eu nunca saberia de uma informação dessa se a gente não tivesse aqui no podcast. Batendo um papo, né? E, rapaz, e a gente duro, Bruno. A gente duro. A gente dividia. A gente chegou a dividir joelho, cara. A gente dividia lanche. Tô rindo aqui porque eu tô tentando visualizar essa cena aí de vocês desse jeito. dois. Ele mora em Santa Cruz da Serra. Dividindo o joelho ali. Aí eu botava ele dentro do carro. Tinha dia que dava para levar, tinha dia que eu levava até um pedacinho ele andando. E a gente construiu essa história. Foi maneiro, foi um período assim de crescimento. Legal, né? Na hora dói, né? Dói. Todo processo dói. Mas agora lembrando, pô, é um processo, é uma história, né? Sim. E aí, cara, eu sei que a gente tentou a prova da PRF, nós não conseguimos. Tivemos uma viagem para São Paulo. Isso, eu ia perguntar isso para o senhor, se a Polícia Militar foi a primeira opção de concurso, né? Tentou a PRF. Então, o que acontece? Eu gostaria de ter feito a prova da PM antes desse período. O desejo de entrar para a Polícia Militar sempre foi muito latente. Eu sempre quis ser militar, mas eu era filho único de uma mãe solteira, tinha os meus compromissos. Sim. Eu tinha uma mãe que dependia de mim. Minha mãe sempre foi aposentada, muito adoentada. E eu não podia me dar ao luxo de, naquela época, ser um recruta, por exemplo, do Exército, ganhando muito menos do que um salário mínimo. Sim. Eu não tinha condição para isso. Então, eu sabia que aqui fora, né, o mercado de trabalho ia me dar um pouco mais. Então, eu desisti desse sonho. Tem todos esses contextos, né? Não é só a questão da idealização de um sonho, cuidar da família, manter as contas, né? Verdade. Mas vou te dizer uma coisa, eu fiz a inscrição, a primeira vez que eu fiz a inscrição para PM, eu desisti por causa da minha mãe. Sim. Minha mãe ficou apavorada, não queria. Fator família, né? Família pensa, entender, né? Filho único. Mas quem é a mãe que quer, né? Um filho... liga a televisão, abre um jornal e vê o contexto da segurança pública no Rio
E o grau qual de é a mãe que... periculosidade. Polícia tava morrendo igual... Meu irmão, tava ruim demais também naquela época. Sim. Mas, e aí eu abortei aquele sonho, né? Na época, eu tinha uma namorada, essa namorada me engravidou, eu tenho um filho de 17 anos, o Guilherme. Rapazão, já. Tá grande, tá fazendo se faculdade alistando agora. já praticamente, já tá chegando o Tá período. chegando perto, eu tô louco pra isso Ele acontecer. quer alguma coisa? Ele quer alguma coisa? Ele gosta com a muito de carreira informática. militar? Ele tentou, mas não é muita praia dele. Ele gosta muito de negócio de jogo. Então a gente tem que investir naquilo que, sim, lógico, né, a gente vê a disponibilidade. E aí, cara, eu me inscrevi a segunda vez, foi quando eu descobri que ela estava grávida do Guilherme e eu desisti. Pela segunda vez. Pela segunda vez. E aí, cargas d'água, a PM bate a porta de novo, né? Porque como eu trabalhava em gráfica, eu recebi um subcomandante do Cefap, à época, que é o Centro de Formação de Praça da Polícia, e para fazer as apostilas do curso de formação de soldado. Ah, que legal. E ele era compadre do meu patrão. A informação chegou lá onde o senhor estava. Isso aí, Coronel Macedo. Ele já está até na reserva. Hoje ele trabalha na Secretaria de Segurança de São João de Meriti. Sim. Um abraço para ele também, se ele assistir esse podcast. Foi uma figura que representou muito para minha vida também. Hoje, acabou sendo o canal, né? Levou a informação pro senhor. E aí eu conheci, até, na época, Cadete Daniele. Hoje, Major Daniele do BAC. Top. E aí a Daniele, a gente trocou muita ideia, a gente conversou muito. E eu acabei, assim, abrindo um pouco mais a minha mente para PM. Como eu tinha feito o concurso para PRF e foi frustrante, eu falei, vamos ver, né? Vamos tentar a PM pra gente poder... A nível de concurso público é muito difícil o candidato ele passar no primeiro concurso, né? É uma perseverança, ele vai testando seus conhecimentos. Eu fiz alguns concursos antes também, até chegar na Polícia Militar. Até chegar aí, a gente foi tendo aquela experiência da prova. Sim. Quanto tempo, aquele nervosismo e tal, foi superando essas barreiras. A boca seca, a barriga fria. Eu não sei, a minha condição foi uma prova no Maracanã. Não sei se o senhor fez também, lá sentado na arquibancada, o sol ali e tal. E vencemos. Saí do portão, já tinha aquelas banquinhas dos cursos, né? Com um professor corrigindo. Isso. Eu falei, cara, a média, ó, tô dentro. E vamos ver a redação? Colocação. Rapaz, a redação, cara, a gente não sabia, né? A redação era assim, você fazia a redação e aí tinha toda uma técnica. E eu tinha um professor de português e o cara era top. Sim. Lá no Progressão. Aí eu peguei, fiz aquela redação, levei pra ele, falei, cara, fala que eu entrei, fala que isso aqui tá certo. Aí quando ele olhou, ele falou assim, ué, cadê o título? Aí eu falei, precisava de título? Ele, toda redação tem que ter título. Eu falei, eu não botei título. E aí aquilo começou a me consumir, rapaz, mas vou te falar, cara, tinha que ser a PM. Porque foi o caminho mais difícil que eu trilhei. Até, eu sou do concurso de 2007. Né? Nós somos. Sim. Você é 85 também, né? Sou 85 baixo, né? Você é da segunda companhia, eu sou da terceira. Exatamente, você é da terceira companhia. Era pra eu ser da sua companhia, mas pra você ver, a coisa foi tão difícil pra mim. O processo seletivo demorou um pouco mais ali, aquela pesquisa social, bicho, documental. As pessoas não têm ideia, de como é complexo essa questão do ingresso. Sim, a parte eu costumo dizer que a parte mais fácil é a prova escrita. A parte mais fácil. As pessoas acham isso soberba, mas é uma grande verdade. Exatamente. A parte mais difícil é você entender dentro de um contexto deles ali o que eles esperam de você. Sim, por ignorância minha, na ocasião, quando eu peguei o jornal com o meu nome, eu pedi demissão na empresa, porque eu achei que... 15 dias depois eu ia trabalhar. Levou quase um ano. Se arrebentou, se lascamos. E fiquei sendo ajudado na época aí pra Dona Francisca, minha mãe. Um abraço pra minha mãe aí, Dona Francisca. Me ajudou muito nesse período por ignorância completa, falta de conhecimento. Fui lá e me antecipei. Preciso me preparar que eu já vou entrar num curso.
E aí eu vou tirar esse período para organizar a minha vida, mas foi um ano organizando a minha vida. Em 15 dias eu organizei a minha vida e o restante do tempo eu fiquei pedindo socorro. Eu vou te falar. A família foi amparando. Eu tinha um Monza Tubarão na época, quando eu entrei quando a gente começou o curso de formação. E aí, tinha uns colegas que moravam no caminho, e eu sempre me atrasava, claro. Sim. E eles ficavam bravos comigo. Iam aquela dificuldade de grana. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Como eu empurrei aquele Monza na Washington Luiz por pane seca. Meu Deus. Eu comprei um Cadete 94, quando eu estava no curso de formação também. Empurrei muito aquele Cadete também com os colegas da turma me ajudando. Desce aí, empurra, tal, joga pra calçada, ia a pé, deixava lá no outro dia, ia buscar. Faz parte, né? Mas todo mundo tem esse pedacinho dessa história aí de empurrar carro. Então, mas é isso que eu te falo. Às vezes, a gente não vai entender o processo. Verdade. A gente não vai entender o processo. Nunca. Se a gente entendesse todo o sofrimento e toda a dor que a gente iria passar, talvez a gente tivesse desistido antes de começar. Sim, faz parte para que a gente valorize, né? Perfeito. E aí fui pro Cefap, fiz a prova, fiz o concurso. Foram 40 e tantos mil inscritos. E eu fui o 1000º. Eu fui o 991. Aí, ou pertinho. 993. O Macedo, tu sabe quem é o Macedo lá do Choque? Tava no jornal, se pegar lá, a gente tá juntinho. Juntinho. É. Eu sou o 256 e o Macedo é o 257. Macedo é meu amigo. O Macedo fez aniversário essa semana. Falei com ele que estaria aqui com o senhor. Um abraço pro Macedo. Macedo fez aniversário. O Macedo tá sempre pedindo oração, né? Tá apresentando o propósito dele aí, que ele tá para cursar agora. Foi aprovado aí no processo seletivo. A gente tá intercedendo para ele buscar esse brevet aí. Macedão, estamos aí na intercessão para você buscar esse brevet aí. Eu confio em você, cara. Então, quando a gente terminou, acho que foi um dos cursos mais longos da história da polícia, foi a minha turma. Foi tudo muito difícil, Bruno. Muito foi difícil. A turma que antecedeu o projeto das UPPs. Exatamente. Não é isso? A sua turma inaugurou a UPP Batã, Cidade de Deus e a Santa Marta. E na minha mentalidade ali eu já era antigo, porque eu recebi o pessoal da sua turma lá no 2º Batalhão, na ocasião, para inaugurar a UPP Dona Marta, e eu fui para lá. Naquele processo de pacificação ali, recruta, e chegou. O sonho do recruta é chegar alguém mais recruta que ele. Não é verdade? É verdade. Aí quando eu cheguei lá, meu irmão, já tinha os antigos, né? No batalhão. Sim. No batalhão da tua fase aí, né? Porque vocês eram brabo. Sim. A gente era os UPPeta. Eles chamavam a gente de UPPeta. Os papais Murphy. E rapaz, e aí a gente foi aprender a trabalhar ali, porque foi um projeto inovador, foi realmente assim uma experiência muito edificante, né? Hoje lá no Choque, coisa. E aí, por último, agora em 2018, se não me falha a memória, eu fui lá no BOP e busquei o conhecimento do curso de socorrista operacional. Curso também que é muito concorrido, né? Bruno, muita gente quer esse curso. Muita gente quer. Extremamente importante. Eu acho que esse curso aí, cara, na minha humilde opinião, eu acho que tinha que ser difundido para toda a corporação. Verdade. E GTEM, né? Que nós trabalhamos GTEM. No mínimo ali, um detentor desse conhecimento aí, cursado ali, toda deveria ter socorrista. Que eu trabalhei, tá? Um abraço, falei inclusive, quer citar ele aqui, meu amigo Aloís, que tem tem esse curso de socorrista lá do BOP. Eu tive a oportunidade de estar numa ocorrência com ele na linha amarela, onde um carro simplesmente rampou de uma saída ali, caiu uns 15 metros abaixo, dentro de um rio. E aí o Aloís, eu pude ver ali a tranquilidade, ele conduzindo o socorro até chegar ali os bombeiros, a ambulância da via, CRT, se eu não me engano. Um pouco maestria, tranquilidade, de forma técnica. Aloís, pô, parabéns. Fiquei fazendo segurança diária, não entendo muito bem sobre socorro, sobre essa questão. E ele mostrou tranquilidade ali,
total conhecimento sobre a situação. E até as pessoas que estavam sendo socorridas se sentiram muito à vontade, se sentiram seguras com a condução. Quem está numa situação de risco, né, principalmente de risco de vida, ou acidentado, baleado, a pessoa ela precisa de alguém que faça o atendimento, é claro, óbvio, para que ela tenha uma sobrevida, mas ela precisa de muito mais de apoio psicológico. Vou te dar um exemplo. Depois que eu fiz o curso, isso é fato. Você vai começar a fazer uma série de atendimentos e as coisas vão pular no seu colo. Aí eu atendi uma situação, eu indo trabalhar, e aí eu vi aquele tudo parado na Washington Luiz, em frente ao Outlet, e aí eu pude ver um nacional solo, uma motocicleta, e muita gente em volta dele. Aí eu fui, me identifiquei, ajoelhei do lado dele, falei, irmão, eu sou policial militar, sou socorrista, tô aqui pra te ajudar. Bom. Aí ele, cara, tu é da onde? Eu falei, sou do Choque. Ele, eu sou do BAC, irmão, me ajuda. Que maneiro. Ó, como são as coisas. E aí, ali, cara... Imagine o conforto que esse cara sentiu na hora que você falou. Porque uma coisa é você estar no chão com uma perna quebrada, como era o caso dele, e um punho quebrado, e armado. E um monte de pessoas em volta que você não sabe quem é quem. São. Pô, chega um colega, se identifica e ajuda. Pô. Isso é um conforto. E eu só saí de perto dele depois que ele chegou lá no geral e a supervisão do BAC chegou lá. Sim. E ele, até hoje a gente se fala, ele é um grande amigo. Que maneiro, cara. E assim, cara, em casa, Mariana esses dias correndo na sala, caiu e bateu com a cabeça na quina do móvel. Abriu um rasgo de mais ou menos uns 8 centímetros na cabeça, muito vascularizado, sangra muito. Meu Deus. E a minha mulher, ai meu Deus, eu, calma minha filha, peraí, deixa eu ver aqui. Tinha um pastor amigo que é policial militar também, pastor Maicon, um abraço pra você, graças a Deus. Legal. Louva a Deus pela tua vida, meu filho. Aí ele foi meter a mão, falei, não, calma aí, irmão, calma aí, deixa eu avaliar. Tudo isso que você faz lá no cenário de operações, você faz na vida. Então não é um curso que você vai aplicar somente para um ambiente de trabalho. Isso é um grande erro de quem busca informação. Porque o cara, às vezes, ele esquece que ele tem uma vida aqui fora. Exatamente. E muita coisa que ele aprende ali, ele aplica aqui. Ele aplica. É isso. E, assim, BOP, né, a nível de instrução, eles buscam excelência. É um curso que, poxa,